dar o seu sangue, a sua vida, né, num plano grandioso de resgate da humanidade. Ainda mais numa época agora em que as pessoas vivem questionando, né, sobre a origem do universo, sobre a história do homem, né, até veio uma discussão até boba e antiga, né, sobre se a Terra é plana. Mas são coisas que permeiam a mente humana e o que é interessante é que Jesus explica a própria criação. Olha o que vai dizer o versículo que nós lemos aqui. O versículo 17. Todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele explica a criação. Todas as coisas foram criadas por ele. João vai descrever isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada existiu por conta própria, né? O homem não é fruto de uma explosão, de uma poeira cósmica, de uma evolução. Nada do que existe por conta própria, né? Então Jesus explica a própria criação. E ele explica o próprio homem, né? Olha que está escrito em Romanos capítulo 5, no verso 14. Diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Jesus. Então Paulo vai explicar que o primeiro Adão, né, pecou, mas o segundo Adão, né, alegoricamente falando, que é Jesus, né, veio sem pecado, não pecou, né? E pelo contrário, ele cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos então estar livres dela, né? E o que é interessante é que Cristo, sendo tudo em todos, você não precisa de mais nada. Você precisa de Cristo. Ele é a explicação de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a gente sabe, é sombra para o Novo. Jesus, ele é a chave hermenêutica para a interpretação de toda a Bíblia. Olha só, para que vocês tenham uma ideia, né? Rapidinho aqui. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. E assim por diante. Em Números, a rocha ferida. Em Deuteronômio, o grande profeta de Deus. Em Josué, o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Samuel, ele é a nossa vitória. Segundo Samuel, ele é o descendente de Davi. E assim por diante. Jesus é o doador da sabedoria, o rei dos reis, o rei de Deus, o que fez a aliança, o nosso auxílio, o nosso ajudador. Ele é tudo em todos. Quando Paulo está dizendo que Jesus é tudo em todos, e ele cita ainda um texto que é mais impactante ainda, que aqui não há grego nem judeu. Já falei em outras lives sobre esse texto, mas falei sobre o racismo. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui não há grego nem judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo ou livre, né? Então Paulo está dizendo, Cristo é tudo em todos. Cristo é o que faz a unidade. Então Cristo não só explica o Antigo Testamento, mas como ele é a explicação de todo o Novo Testamento. As boas novas do Evangelho é Jesus, não é outra coisa, né? Não é você ficar rico, não é 7 passos para a prosperidade, não é 7 passos para o extraordinário, não é 12 passos para a vitória, não é 12 dias para 12 meses, nada disso. Jesus é tudo em todos. Você não precisa de outra coisa. Ontem estava orando por uma pessoa e ela, dizendo que muito tempo cristã, mas profetizaram para ela que ela tinha feito um trabalho de feitiçaria para ela não ser feliz. Eu disse, irmã, Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos libertou da escravidão. Ou seja, quem está em Cristo não é escravo do pecado.
quem está em Cristo, essas coisas, embora existam, não o atingem. A gente tem que saber disso, né? E crer que Cristo é tudo em todos é saber que Ele é tudo e basta, né? Ele é a explicação da igreja, porque o texto que nós lemos logo a seguir vai falar que Ele é a cabeça do corpo, Ele é a cabeça da igreja, ou seja, a igreja é considerada por Paulo como o corpo de Cristo, né? Por que o corpo de Cristo? Porque nós somos membros desse corpo onde Cristo é a cabeça, né? Que Cristo é o que coordena, Cristo é o que dá as diretrizes e a ordem, né? Tua mão não decide o que fazer sem que uma ordem, né, neurológica vinda da tua cabeça decida o que a mão tem que fazer, o copo que ela tem que pegar, a palavra que ela tem que escrever, o texto que ela tem que digitar. E são comandos neurológicos, né, que a mente dá para o resto do corpo. Assim é Cristo. Quando Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça desta igreja, ele está dizendo é Ele quem comanda, é Ele quem dá as diretrizes, não um homem, né? Não é o homem que decide quem é salvo e quem não é salvo, quem é abençoado e quem não é abençoado, quem vai ser amaldiçoado e quem recebe a bênção. Não, Cristo é tudo em todos. Então, como eu estava dizendo para ela, irmã, se Cristo está em ti, nenhum mal te sucederá, né? Embora existam obras malignas, né, creia que Cristo está em ti, né? E que obra de feitiçaria nenhuma se apegará a ti, né? Porque Cristo é tudo em todos. Então Ele explica não só o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Ele é a explicação da igreja, né? Porque nós temos que entender que o sacrifício de Jesus foi e é suficiente para remir o homem dos seus pecados. Nada do que você faça vai te purificar. Nenhuma boa obra que você faça vai te tornar melhor perante Deus. Já disse aqui, embora quem tem fé, e o próprio Tiago vai conferir isso, as boas obras o acompanham por consequência, né? Por consequência desse Cristo ser tudo em todos, ser tudo na minha vida, ser tudo na tua vida, as boas obras são consequências. A gente faz boas obras não porque a boa obra, né, vai me salvar. Faz boa obra porque a fé é acompanhada, né? As boas obras são acompanhadas desta fé em Cristo. Amém? Então que você saiba que Cristo tem que estar entronizado no teu coração. Ele tem que ser tudo em todos. Ele tem que ser Senhor. A gente tem um costume na igreja evangélica brasileira de dizer, aceita Jesus como teu Salvador. Ok. Mas nós temos que dizer o seguinte, na verdade, aceita Jesus como teu Senhor. Porque é o Senhor que decide, é o Senhor que define, é o Senhor que comanda a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, né, aí sim nós vamos ser um pequeno Cristo, ou seja, muito parecido com Cristo. Porque quando nós apenas aceitamos Jesus como Salvador, mas Ele não é o nosso Senhor, é o que acontece. Temos muitos amigos do Evangelho, né? As pessoas gostam de ir às igrejas, gostam de ouvir uma palavra boa que acalma, que edifica, que tranquiliza a alma, que às vezes até massageia o ego, né? Olha, realmente eu quero ouvir uma palavra que ela seja uma palavra que venha carimbar, né? Validar a vida que eu estou vivendo, que é uma vida de descompromisso, né? Quando o sapato apertar, eu vou na igreja, né? Quando as coisas ficarem difíceis, eu vou na igreja. Quando eu não encontrar outra saída por meus esforços, meus próprios esforços, aí eu vou na igreja, né? Então a igreja virou uma válvula de escape para muitas pessoas. Por quê? Porque elas não foram ensinadas que Jesus tem que ser o Senhor, né? Elas não foram orientadas e entender que quando Jesus é o Senhor, né, o fruto do Espírito ele brota, né? Amor, domínio próprio, fé, mansidão, temperança, né? Alegria, são essas coisas. Amém? Que Cristo seja tudo em todos nesta manhã
e nesta semana na tua vida. Um abraço aqui pro Jardel, pro Adão que esteve aqui, para Cris Conrad, pro Ricardo Viana, pro Douglas, meu amigo, para Cristina, paz, irmã Cristina, tudo bem? Deus abençoe a todos, tá? Então, Cristo é tudo em todos. Amém? Até amanhã. Fique na paz, que excede todo entendimento. E se o Senhor permitir, neste mesmo horário estaremos aqui pela manhã falando da palavra do Senhor. Um abraço.